Queridos amigos, que alegria mais uma vez o nosso programa pela TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos estar estudando uma página do Evangelho. O Evangelho é sempre algo que nos conforta, que nos traz paz, luz e harmonia. Então hoje nós vamos estar usando o nosso programa, o primeiro e o segundo bloco, para estudarmos um pouquinho essas páginas de luz que têm direcionado os nossos caminhos na senda do bem. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimento carinhosamente os amigos da TV Mundo Maior, da TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão nos dando. Agradeço também a todos que fazem conosco este programa, bem como aos bons espíritos que nos intuem, que nos estimulam, que nos orientam e que nos dão aquelas palavras, nos transmitem as palavras de ânimo para seguirmos adiante. Então, dando continuidade, hoje vamos ver o capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Veremos duas passagens bíblicas e um comentário de Kardec, bem lento, tanto neste bloco quanto no outro. A quem muito foi dado, muito será pedido. Item 10. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Essa passagem bíblica é muito interessante. Eu tenho o hábito de dizer, é natural que cada um defenda a sua sigla religiosa. O católico, logicamente, vai dizer que dentro da sua igreja é a melhor do mundo. O evangélico vai dizer a mesma coisa. Mas nós espíritas temos um diferencial, porque primeiro também somos cristãos. Então, já demonstra que o nosso mestre, o nosso guia é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é que nós temos informações através da reencarnação que as igrejas cristãs deixaram esse assunto de lado. Por quê? Porque a Bíblia sempre falou da reencarnação. A reencarnação, num determinado momento da história, por Constantino, foi tirado. Um rei, que era também um papa, tinha uma esposa devassa, e ela, quando ouvia falar da reencarnação, ela se apavorava. Então, ela fez com que o marido arrancasse esse termo numa encíclica dentro da igreja para poder, então, não falar desse assunto. O Espiritismo, assinalado no seu momento exato, traz para todos nós todo esse conhecimento que vem trazer-nos a lógica e o bom senso. Então nós percebemos que aquele que não obra e que prega, logicamente vai ser açoitado. O que quer dizer com isso? Quer dizer, açoitado quer dizer apanhar. Nós vamos apanhar não é por pessoas, é por nós mesmos, pela nossa própria consciência que vai ser o juiz do tribunal da vida. Agora, nós, os espíritas, temos conhecimento que, quando bem aproveitado, com certeza vai nos dar uma oportunidade maravilhosa para chegarmos no mundo espiritual em condições diferentes daquelas que nós sempre, ao chegar no mundo espiritual, alegava que não conhecíamos as leis. E agora, André Luiz, nós vamos alegar o quê? Estudando as obras de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nós observamos claramente que uma reencarnação
não é tão fácil. Existe uma programação, existe um estudo, mesmo as reencarnações compulsórias, não é fácil. Não está fácil arranjar um casal que quer ter filhos. Não está fácil arranjar pessoas dispostas à maternidade e à paternidade. Então nós percebemos que as reencarnações estão cada vez mais desafiadoras. Eu me lembro de um personagem que teve um papel relevante na sua época no Espiritismo e que perdeu uma grande oportunidade de deixar uma marca muito séria em nossos meios. Eu estou falando do médium Valdo Vieira. Chico Xavier, quando mudou para Uberaba, pelos graves problemas que a família estava enfrentando, o Valdo foi um dos que impulsionaram a ida do Chico a Uberaba. Desenvolveram muitos trabalhos na comunhão espírita cristã. Um ano antes do Chico viajar, receberam um livro de André Luiz em parceria, uns capítulos pares, outros capítulos ímpares. E o Valdo tinha um grande compromisso com os livros, com a mediunidade, com o assistencialismo médico, já que ele atendia gratuitamente a pedido de André Luiz. Só que em determinado momento a pressão foi muita. Pressão espiritual, pressão material, pressão de todo lado. E este companheiro não aguentou esta pressão e deixou ali de espírito, o que é um direito. Temos o livre-arbítrio. E Marlene Nobre, ela, por volta de 1997, 98, os periódicos da época diziam que Valdo tinha vontade de visitar o Chico. E ela perguntou ao Chico se ele o receberia em sua casa. E o Chico diz a Marlene: não. Eu vou reencontrar o Valdo aproximadamente daqui a 1500 anos. Ele não tem ideia do quanto o abandono dele gerou problemas para a obra que ele próprio abraçou. É verdade, nós percebemos. E talvez aqui caiba uma pergunta para cada um de nós. Nós estamos assumindo o nosso compromisso na condição de espírita, ou nós também estamos fugindo desse compromisso? Tudo isso é para repensarmos quais são os caminhos que cada um de nós estamos seguindo em cima do conhecimento que temos. Relembrando sempre que é uma frase de Jesus imperiosa, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler mais uma passagem bíblica para comentarmos ainda neste momento do programa e após o intervalo daremos continuidade. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis: nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Esta passagem de Jesus com os fariseus é uma passagem extraordinária. Por quê? Jesus diz: eu vim a este mundo para exercitar um juízo. Lembremos que Jesus veio mediante o povo hebreu e ele aclimatou a sua mensagem perante os costumes daquela época. Chico Xavier dizia que Jesus era para ter vindo nas Gálias. Se Jesus tivesse vindo nas Gálias, a doutrina de Jesus teria a cara dos druidas,
Se Jesus tivesse vindo no povo grego, teria a cultura grega, no povo egípcio, a cultura egípcia. Como Jesus veio na cultura hebraica, naturalmente Jesus ele aclimatou a sua mensagem conforme os costumes daquele povo. Quando Jesus diz, eu vim para deixar uma mensagem, e se estudarmos a Bíblia, em outro momento Jesus diz assim, em determinado momento os filhos estarão contra os pais contra os filhos, os avós contra os netos. O que Jesus quer dizer? Que a sua mensagem, ela nos convida a uma transformação. E como nem todos estão dispostos a transformar, é muito natural que muitos não concordem com a mudança do outro, com a transformação do outro e não queiram seguir o mesmo caminho. Jesus nos abre portas. Se eu vou seguir essas portas, se eu vou seguir esses conhecimentos, se eu vou seguir este convite, depende de cada um de nós. Essa passagem que João relata, a mensagem de Jesus, que ele diz assim, e ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. Ele disse, logo também nós somos cegos. Quer dizer, os fariseus disseram, mas Senhor, nós também aqui somos cegos. E Jesus respondeu, se vós fosseis cego, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos. Fica subsistindo o vosso pecado. Então Jesus diz para nós, não é? É aquela passagem, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos, que ouça. Ou seja, a nossa culpa se torna menor a partir do momento em que nós somos ignorantes. A partir do momento em que nós passamos a ter conhecimento, e passamos a ter um conhecimento e percebendo que aquilo tem lógica, tem sentido, e continuamos a falhar, é lógico, é o que Jesus disse. Nós vamos pagar muito caro por isso. Dentro desse aspecto é aquela pergunta que eu fiz ainda nesse bloco. O que nós estamos fazendo do conhecimento que nós adquirimos dessa doutrina libertadora? A doutrina espírita tem sido uma doutrina libertadora para nós? Ou a doutrina espírita ainda não nos libertou e nós continuamos amarrados e aprisionados, escravizados sobre a matéria? Queridos amigos, um breve intervalo, já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Não saia daí não. Queridos amigos, que alegria, já retornamos. O assunto é muito palpitante. O assunto realmente de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos apresentando pela TV Mundo Maior, pelo programa ABC do Espiritismo, falando um pouquinho dessa mensagem de Jesus. No primeiro bloco, estudamos 2 passagens bíblicas e agora nós vamos estudar uma página, que é exatamente a continuidade onde o professor Allan Kardec tece alguns comentários. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Agora nós veremos o item 12, que é um comentário extenso de Kardec. Nós vamos vendo parágrafo por parágrafo, e se o tempo não der para ver todos, eu convido você aí na sua casa para que possa, lembrando que a tradução que eu e o meu pai estamos acompanhando é do professor José Herculano Pires. Às vezes a sua tradução é outra e uma palavra ou outra pode divergir. Item 12, diz Kardec, estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos,
que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos. Tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos que comunicam por toda a parte, nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução, ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Aqui eu acredito que não caiba muitos comentários, porque nós podemos resumir de maneira sintética. Ou seja, o que Jesus quer dizer para nós, onde o professor Allan Kardec faz um breve comentário, é o seguinte: o grande problema das religiões é que as pessoas não leem. O grande problema das religiões é que, de uma maneira quase que cega, os frequentadores de uma religião seguem, seja o padre, o pastor, o dirigente espírita, o rabino, seja quem for, eles seguem de maneira cega. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas agora, nós vamos entrar numa seara interessante. O professor Kardec vem chamar a atenção, que é o que nos interessa, a nós, os espíritas. Então vou pedir para o André dar continuidade na leitura, para ele mesmo comentar esse parágrafo que é muito interessante. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo, assim, nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Olha que interessante a mensagem que hoje estamos vendo de Allan Kardec. Agora dirigindo especificamente aos médiuns. Enquanto o primeiro parágrafo servia para todos os religiosos de todas as religiões, aqui ele já fala diretamente para nós os espíritas e para nós os médiuns. Quanto maior o meu conhecimento, quanto maior a minha mediunidade, quanto maiores forem os compromissos que eu assumi, maior tem que ser o meu testemunho. Maior tem que ser a minha fidelidade aos ensinamentos do Cristo. Eu não posso viver na casa espírita de uma forma caridoso, atencioso, fraterno, e chegar em casa, chegar no trabalho, chegar no trânsito e ser uma pessoa totalmente diferente. Chico Xavier foi grande como ele foi, sendo a mesma pessoa em todo lugar. A mesma humildade que o Chico tinha no centro espírita, ele tinha na quitanda, ele tinha no supermercado, ele tinha no trânsito, ele tinha visitando um doente, ele tinha recebendo a visita de alguém na sua casa. O Chico conseguiu ser a mesma pessoa em todo lugar com todas as pessoas. Viveu
o que Emmanuel transmitia para ele: Chico, é necessário ter disciplina, disciplina, disciplina. Foi o exemplo para nós e agora chegou o nosso momento de seguirmos esses exemplos. Continua Allan Kardec. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Então nós vemos aqui, nessa leitura, algo que realmente vem completar a questão da nossa ignorância. Nossa ignorância se faz por falta de conhecimento. E realmente nós percebemos isso no movimento espírita. Quantos dirigentes espírita nunca leram o Pentateuco espírita? Quantas pessoas que falam do espiritismo que não estudou Kardec? Raros são os dirigentes espíritas que já leram todas as revistas espíritas. Então nós percebemos que realmente a cobrança será muito grande, porque nós estamos falando de algo, primeiro, novo. Nós estamos falando de algo que vem completar o cristianismo redivivo, trazer tudo aquilo que Jesus disse, dentro daquilo que ele pôde dizer na sua época. O próprio Jesus é o Espírito de verdade que comandou o trabalho da Pleiade junto do professor Allan Kardec. Então nós percebemos que Jesus veio dar continuidade na sua obra. Agora, se o movimento espírita está falhando, é por conta de que falta conhecimento. Agora, para alguns tem conhecimento, mas estão se aproveitando da doutrina espírita. É interessante que quando estava o Covid, os bambambãs da doutrina espírita sumiram todos. Alguns até começaram a fazer algumas lives, cansaram, porque não tinha público, não podia levar livro para vender. Agora estão retornando com tudo, de maneira bombástica, usando toda a inteligência para ganhar dinheiro, que é uma pena. Eu achei que o movimento espírita ia se transformar, ia se tornar mais humilde depois da pandemia, mas não é isso que aconteceu. Eu vou pedir para o André, tem 3 agora parágrafos curtos, que é 2 falando dos espíritas e 1 falando sobre o espiritismo. Vamos acompanhar. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. O Espiritismo foi a primeira religião cristã a convidar os seus adeptos, os seus seguidores, os seus frequentadores, os seus trabalhadores, a pautar a sua fé na fé raciocinada. Tudo Kardec pedia para passar pelo crivo do bom senso, da razão, da intelectualidade, mas também da credulidade, porque às vezes eu quero interpretar o pensamento do espírito e não tenho condição nem de interpretar o meu próprio pensamento. Então não é porque Kardec pediu para termos a fé raciocinada que nós também estamos a ponto de dizer esta obra é boa, esta obra não está boa. André Luiz, durante muito tempo, foi tido como um espírito obsessor, obsediado, Chico como um médium obsediado por receber o livro como nosso lar,
E hoje nós sabemos que obsediado estavam aquelas lideranças que não compreenderam o que o espírito amigo queria dizer. Então aqui é uma responsabilidade: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu gosto muito dessa frase: aos espíritas, portanto, muito será pedido. Por quê? Esses dias atrás, André, eu cheguei a ver um absurdo de um desses oradores famosos que gostam de plateias e até estão cobrando inscrições, vendendo livros obrigatórios. Publicou um livro com um ateu. Um desses pensadores, filósofos, famosos aqui do Brasil. E uma pessoa, até em Portugal, perguntou se eu tinha lido esse livro. Eu falei: eu não li, não vou ler. Porque nós estamos perdendo tempo de trabalhar na seara espírita, naquilo que deva, para nós conversarmos com ateu. O que vai trazer de proveito? Vender livro. Porque são duas pessoas famosas. E tenho certeza que o ateu pode contribuir para o espiritismo? Absolutamente nada. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, a nossa gratidão pela sua companhia e rogamos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos auxiliando e nos protegendo hoje e todo sempre. Desejamos a todos uma semana de muita paz e nos encontraremos na próxima semana dando continuidade neste projeto. Muita paz, muita luz a todos.